Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Jr. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração e falar sobre um personagem maravilhoso da palavra de Deus e que eu gosto muito, que é o profeta, o grande profeta que preparou o caminho ao Messias, o profeta João Batista. E nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 3, de 1 em diante. A palavra de Deus diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia aos homens que ali estavam, e mulheres, multidões: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então aqui nós vemos um homem corajoso, uma liderança corajosa, um homem que tinha uma mensagem impactante, que penetrava o coração das pessoas. O que fazia com que João o Batista se tornasse esse homem tão célebre, esse homem tão espetacular e essa mensagem tão poderosa ao coração das pessoas? Em primeiro lugar, nós vemos que João pregou uma mensagem clara e objetiva. Ele trazia a mensagem de preparação para a vinda do Messias, Jesus de Nazaré. Já os fariseus religiosos da época traziam uma mensagem prolixa, uma mensagem confusa, uma mensagem obscura, e não uma mensagem clara, objetiva, salvadora, que Jesus tinha e que João, o profeta messiânico, também tinha. Segunda verdade que nós aprendemos aqui é que João tinha mais preocupação com a sua integridade, com o seu coração, com a sua vida devocional consagrada a Deus, do que com a sua imagem. Nós vivemos tempos onde as pessoas se preocupam muito com a aparência, muito com a imagem, com a autoimagem, com a imagem através das mídias, redes sociais. Vivem às vezes uma vida de fachada, de aparência e não de essência. João era diferente. João era um homem de Deus. João se preocupava com o seu coração, com a sua vida consagrada, com a sua santidade, com a sua dignidade, com a sua integridade diante de Deus e diante dos homens. O terceiro princípio que nós aprendemos na vida de João Batista é que ele tinha convicções plenas, profundas, contundentes, bem diferente dos seus críticos, que eram homens religiosos, pessoas de aparência, pessoas que só se preocupavam com a imagem e não com o seu coração, com a verdade, com a autenticidade. João era diferente, ele tinha convicções, ele tinha fé no Messias. Tanto é que quando ele viu Jesus vindo na sua direção para ser batizado, ele sinalizou o Messias prometido, dizendo: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando perguntaram para ele quem os seus discípulos deveriam seguir, ele apontava sempre para Jesus de Nazaré. E é assim que eu e você temos que ser. Nós temos que ter um compromisso com Jesus. Nós temos que abrir o nosso coração para Jesus. Nós temos que fazer como João Batista que disse: endireitar as nossas veredas, aplanar os nossos corações, nos humilhar diante de Deus, nos quebrantar diante de Deus e consertar todas as coisas na nossa vida para que o nosso coração se abra para o reino de Deus, para aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida, para o propósito eterno de Deus, para a cura de Deus dos nossos lares e nas nossas famílias.
E era isso que João vivia, era isso que João pregava. Ele tinha convicções plenas daquilo que Deus queria da parte dele. Ele sabia qual era o seu propósito de vida. Ele tinha uma missão de vida, preparar o caminho para o Messias. E Deus espera isso de você e de mim também. Que nós preparemos o coração das pessoas, que nós conquistemos os corações das pessoas, que tenhamos empatia, que tenhamos sensibilidade com o outro, que possamos nos identificar com as pessoas e conduzir esses corações aos pés de Jesus de Nazaré. Como é que João foi essa pessoa tão corajosa? Como é que ele construiu essa imagem de integridade diante do Senhor? É porque, em primeiro lugar, a sua missão era pré-estabelecida por Deus. Deus tinha um propósito pré-estabelecido por ele. E a sua tarefa era essa: preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Nós hoje também temos que fazer isso no coração das pessoas, na nossa própria vida, diante dos nossos familiares, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos e irmãos. Temos que preparar os corações para a vinda de Jesus de Nazaré. E a palavra de Deus diz que Jesus está voltando para buscar um povo consagrado, um povo alinhado com o céu, um povo que obedece a Deus, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que leva Deus a sério, um povo que obedece a palavra de Deus, um povo que se consagra e se santifica todos os dias diante do Senhor. Você tem um propósito pré-estabelecido por Deus. Entre no propósito eterno de Deus. Era assim que João o Batista vivia. Sua mensagem era decisiva, penetrante. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus quer entrar no seu coração. E para entrar no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, nós precisamos de arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Porque se você não mudar a sua mente, eu não mudar a minha mente, nós não mudarmos a nossa mente, jamais nós mudaremos os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Tudo começa com a nossa mente, tudo começa com o nosso pensamento. Por isso nós precisamos transformar os nossos pensamentos, as nossas mentes, todos os dias, enchendo as nossas mentes e os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Só assim veremos o reino de Deus implantado nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias. E a chave é essa: o arrependimento, a metanoia, a mudança de vida, de comportamento, de mente e de pensamento. O motivo de João Batista também era direto, era profundo. Ele tinha a voz profética de Elias, gritando no deserto. E assim também Deus grita no deserto da sua vida, no deserto da minha vida, nas dificuldades, nas lutas, nos problemas. Um grande teólogo cristão inglês, C.S. Lewis, ele diz que a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para nos atrair na sua direção, para nos atrair para a sua presença. Às vezes Deus permite que dores e sofrimentos, desertos da vida, lutas e dificuldades, circunstâncias difíceis, venham e acerquem o nosso dia a dia, para que nós possamos, através das lutas, dos problemas, e não apenas nele, também na bonança, no desfrute, nos prazeres, naquilo que é correto, naquilo que está alinhado com o céu, nas coisas boas da vida também possamos reconhecer a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e no nosso coração. O motivo dele era direto. A sua mensagem era decisiva e a sua missão era pré-estabelecida. O seu jeito também era diferente. Ele se vestia de maneira simples, com pelos de camelo, e comia gafanhotos. Aqui nós aprendemos o princípio da simplicidade. Deus quer que nós vivamos uma vida simples, porque a felicidade, querido, não está nas coisas poderosas, luxuosas, grandes, nas grandes coisas da vida, não. Nos pequenos detalhes da vida, na simplicidade do dia a dia. É ali que nós vamos ser felizes, na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. O mundo hoje, busca a imagem, busca ostentação, busca o luxo, busca a aparência, busca o ter em vez de ser. Mas a palavra de Deus nos ensina a simplicidade, a humildade, o quebrantamento,
João vivia de um jeito diferente. Que você viva dessa maneira. Que você preste atenção nos pequenos detalhes da vida. E saiba que a verdadeira felicidade está na simplicidade, está na presença do Senhor, está em viver uma vida que agrade o coração de Deus, alinhado com o céu, alinhado com a palavra de Deus e alinhado com o governo e a direção do Espírito Santo de Deus. Seja corajoso, tenha uma mensagem poderosa dos céus na vida das pessoas. Prepare o caminho do Senhor para você e para as pessoas. Conduza as pessoas a Jesus e experimente o melhor de Deus na sua vida e na sua família. É essa mensagem que Deus tem para você no dia de hoje. Abra o seu coração para Jesus. Ele quer entrar e transformar a sua vida. Se você quiser nos conhecer ainda mais, entre no nosso canal no YouTube, PR Giovanni. É um canal que visa edificar e abençoar a sua vida. E os nossos cultos também estão disponíveis para você. Eu lanço um convite para você. Entre no nosso site www.betelonline.com.br e assista os nossos cultos ao vivo para você, para que você tenha uma vida abençoada diante do Senhor. Te convido também para nos conhecer, a Igreja Batista Betel, na Avenida Rotary, 3977, Jardim dos Príncipes, Umuarama, Paraná. Cultos na quarta-feira às 15 horas, na quinta-feira às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã e às 19h30. Venha fazer parte da família de Deus. Venha conhecer essa comunidade de fé. Venha abrir o seu coração e encher o seu coração da presença bendita do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Em o nome de Jesus. Amém e amém.